Para derivar algumas funções que são do tipo potência, mas que tem a variável tanto na base quanto no expoente, a gente pode usar uma técnica chamada de derivada logarítmica. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa derivada logarítmica usando as propriedades do logaritmo. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Antes de a gente estudar essa derivada logarítmica, a gente vai precisar relembrar algumas coisas. Então, eu trouxe aqui primeiro para a gente entender a diferença do que é uma função potência para uma função exponencial. Temos aqui as duas definições. A função potência ela é sempre uma y igual a x na n, então a gente faz combinações lineares de potências e gera os polinômios. A potência, ela sempre vai ter a base variável, então vai ser dependendo ali de x, e o expoente constante. Já a função exponencial é o contrário, a gente tem a base constante e o expoente variável. E existe uma outra opção, né, que tanto a base quanto o expoente sejam variáveis. Então, x elevado a x é um exemplo de uma função que não é nem potência nem exponencial. Não é função potência nem função exponencial. Ela é um outro tipo de função. Mas ela é uma potência, né? Então, ela tem um x elevado a x. E a ideia é que a gente consiga derivar essa função também. Para a potência, a gente tem essa regra de derivação, que é nx na n menos 1. E para a função exponencial, a mesma coisa. A gente tem essa regra que a gente deriva a função exponencial, fica a função exponencial e aplica esse ln de a. Para funções que têm variável tanto na base quanto no expoente, que são potências, mas que são variáveis tanto na base quanto no expoente, a gente não tem uma regra de derivação. A gente pode, então, aplicar essa derivada logarítmica. O que faz essa derivada logarítmica? Ela transforma essa expressão através do logaritmo em algo que a gente consiga derivar. E como é que funciona isso? A gente vai precisar associar essa potência com o logaritmo. Então, toda vez que eu tenho uma função, uma expressão que é uma potência, eu trouxe aqui algo genérico, b igual a elevado a n, pode ser número, pode ser variável, pode ser qualquer coisa, eu sempre vou conseguir fazer esses passos. Aplicar o ln. Na verdade, a gente pode aplicar o logaritmo de qualquer base, mas eu trago aqui o ln porque ele é uma expressão que fica mais fácil quando a gente for derivar, mas poderia ser log também. E uma propriedade de logaritmo permite que a gente traga esse n aqui para frente. Então, vai ficar ln de b igual a n vezes ln de a. A gente tirou esse n aqui do expoente, trouxe aqui para fora. E a gente transforma essa potência em uma expressão que não tem mais potência. Tem o ln, tem produto, mas não tem mais a potência. E aí a gente vai conseguir usar as regras de derivação que a gente já tem. Como a gente faz isso? Então, como é que é esse processo? A ideia é seguir esse passo a passo que eu fiz ali do ladinho. Primeiro, aplicar o ln. Então, vai ficar o ln de y igual a ln de x elevado a x. E depois, tirar esse x que estava aqui no expoente, multiplicando ali o ln de x. Nesse caso aqui, o que resulta desse passo aqui é o produto de x vezes o ln de x. E aí, a gente consegue derivar essa expressão de forma implícita para concluir, né, para calcular esse y'. Na verdade, a gente tem uma expressão que é dada explicitamente, y igual a x elevado a x, que não pode ser derivada, tá? Que não tem uma regra de derivação, que não se encaixa nas regras que a gente conhece. A gente transforma através do logaritmo e cai numa expressão que é dada implicitamente, já que o y está ali dentro do ln. E aí a gente sabe fazer derivação implícita, a gente sabe derivar o produto de duas funções, então vai conseguir fazer a derivada desse y, encontrar a derivada desse y. Para a gente conseguir derivar, então, essa expressão, a gente vai precisar da derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x. Se a gente tivesse colocado qualquer outro logaritmo, ia aparecer mais coisas aqui. Então, o ln foi escolhido por esse fato mesmo. E a gente também tem uma generalização dessa expressão, que é quando o argumento aqui do ln não é mais só o x, é qualquer outra coisa
que dependa de x. E a derivada vai ser u' dividido por u. Então, quando a gente tem esse ln de y e a gente for derivar, a gente vai estar falando dessa expressão aqui, só que com u igual a y. Então, a derivada do ln de y é y' dividido por y. E do outro lado, aqui do lado direito, a gente tem um produto. Então, vai precisar aplicar a regra do produto para fazer essa derivação. Vou colocar aqui a expressão e a gente faz as derivadas. Deriva a primeira vezes a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. Tá? Montei ali a regra do produto e agora eu faço a derivada. A derivada de x em relação a x é 1. Então, 1 vezes ln fica o ln. E a derivada do ln de x é 1 sobre x, que a gente usa essa regrinha aqui. Posso simplificar esse x com esse x e a gente tem que y' dividido por y é igual a ln de x mais 1. A ideia é a gente deixar esse y dado explicitamente. A nossa função foi dada explicitamente. Ele tem y igual uma expressão que depende só de x. Mas a gente usou o recurso de transformar numa equação implícita, numa função implícita ali, para poder fazer a derivada. Então, a ideia é que a gente consiga voltar para uma derivada que também é dada explicitamente. Então, uma ideia que a gente pode fazer é passar esse y ali para o outro lado e substituir esse y pelo x elevado a x. Sempre vai dar para fazer isso porque o y foi dado explicitamente. Então, vai sempre ser possível fazer isso. Aí, eu troquei o y por x elevado a x e a gente conclui, então, que a derivada de x elevado a x é x elevado a x ln de x mais x elevado a x. Essa regra aqui, essa ideia de derivação implícita, ela funciona para os casos mais simples, como o da potência e da exponencial. Sempre que eu tiver uma expressão que é uma potência, eu vou poder fazer essa derivação logarítmica. Nesse caso aqui, eu só vou testar e vamos concluir que realmente dá a mesma coisa, mesmo usando essa ideia de derivada logarítmica, e também aqui para a função exponencial. Então, a gente pode pegar, aplicar o ln, né? Já trouxe o n aqui para frente. Quando a gente for derivar, vai ficar y' dividido por y. Esse lado aqui, esse lado esquerdo, sempre vai ficar o ln de y. Então, a derivada sempre vai ser o y' dividido por y. Agora, aqui do lado direito, não. Depende do que vai estar ali, o que é a expressão mesmo. Então, a gente mantém o n e deriva o ln, que é 1 sobre x. Aqui a gente não precisou aplicar a regra do produto para fazer, porque a gente não tem mais um produto de duas funções, e sim um produto de uma constante vezes uma função. E aí a gente mantém a constante e deriva só a função, que é o ln. Passa o y lá para o outro lado, vai ficar n vezes y dividido por x, e o y ele é x na n. Então, quando a gente for simplificar x na n dividido por x, vai ficar n menos 1 aqui no expoente. N daqui e 1 que está ali no denominador. Chega na mesma coisa. Mesmo usando uma outra técnica de derivação, a derivada de x na n é sempre nx na n menos 1. E a mesma coisa acontece aqui com a função exponencial. Se a gente aplicar, né, o logaritmo, vai ficar ln de y igual a x ln de a. Esse carinha aqui a gente já sabe que é y' dividido por y. E aqui o ln de a é constante, então a gente mantém e deriva apenas o x. Derivada de x é 1. Y' vai ser igual a y ln de a, vou passar esse y para cá multiplicando. E um y é a elevado a x, então y' é a elevado a x ln de a, que é exatamente a expressão que a gente já tinha ali para a derivada de uma função exponencial. Só para a gente ver que as coisas funcionam, né? Não importa o caminho que eu usar ali para fazer as derivadas, a derivada vai ser a mesma se a função é a mesma. Para a gente finalizar mais um exercício aqui, agora eu coloquei mais coisas, não deixei somente o x, né? Então, cosseno de x elevado a 3x menos 2. E a gente vai ter tanto a base quanto o expoente termos que dependem de x. E aí, para fazer essa derivada, é preciso aplicar essa ideia de logaritmo. Então, vou colocar
aplicar o ln, vai ficar ln de y igual. Observe que esse expoente aqui a gente já pode tirar, então já trouxe aqui para frente, 3x menos 2, ln de cosseno de x. Agora a gente vai aplicar a derivada. O lado esquerdo sempre é y' dividido por y. Nesse caso aqui, o lado direito agora é o produto de dois termos, desse 3x menos 2 e desse ln aqui. Então, eu deixei indicado, só montei a regra do produto, né? Deixei indicado o que a gente vai ter que derivar. Deriva a primeira, mantém a segunda. Mais, mantém a primeira e deriva a segunda. Derivada de 3x menos 2 é apenas o 3. E aqui a derivada do ln do cosseno de x vai ser o linha dividido por u, né? Derivada do ln é 1 sobre o termo que está aqui dentro, então por isso que aparece esse cosseno aqui no denominador. E no numerador tem que aparecer a derivada desse termo aqui. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Vamos agora simplificar e a gente finaliza aqui a derivada dessa função. Uma coisa que a gente pode fazer é transformar esse seno dividido por cosseno em tangente, trazer esse menos com esse mais aqui, fica menos, e o resto a gente mantém igual. Passo agora o y para o outro lado multiplicando e substituo o y pela definição que a gente tem lá inicial. Então, y' vai ser dado por toda essa expressão aqui. A gente tem uma função que é um pouquinho mais complexa. Quando a gente for derivar, ainda usou a regra do produto que abre nessa soma, né, de duas parcelas. Então, sim, a derivada fica um pouco mais longa, mas a gente consegue fazer essa derivada mesmo tendo variável na base e no expoente. E assim a gente finaliza esse vídeo falando sobre derivação logarítmica. É uma técnica que utiliza conceitos de logaritmo e derivada implícita para conseguir resolver funções que são potências, mas que tenham tanto na base quanto no expoente variável, a variável que a gente quer derivar. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.